Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Savannah Mitchell jamais imaginou que sua vida tomaria um rumo tão dramático. Com apenas 24 anos, ela trabalhava como assistente pessoal do renomado CEO Ethan Harper, um homem brilhante, exigente e incrivelmente charmoso. Durante meses ela sentiu uma mistura de fascínio e medo por ele. Ethan não era apenas seu superior, era a pessoa em quem ela mais confiava, mesmo sabendo que ele jamais perceberia seus sentimentos. Então chegou o dia que mudou tudo. Um pequeno erro no escritório, uma consulta perdida, e Savannah descobriu que estava grávida. Seu coração disparou, dividido entre alegria e ansiedade. Seria aquele o momento certo para contar tudo a ele? Ela poderia confiar nele? Cada cenário em sua mente a enchia de medo: perder o emprego, enfrentar o julgamento dele ou, pior, ver seu mundo desmoronar. Então ela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela esconderia a gravidez, protegeria seus filhos a todo custo e desapareceria antes que alguém pudesse impedi-la. Sabia que seria uma despedida silenciosa, um sacrifício invisível, mas necessário. Savannah deixou Nova York numa manhã chuvosa, deixando para trás seu apartamento, suas memórias e, principalmente, Ethan, que não fazia ideia da tempestade que se aproximava. 7 anos depois, duas crianças com olhos brilhantes e sorrisos inocentes virariam a vida de Ethan Harper de cabeça para baixo de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Choque, culpa e amor reprimido se misturariam em uma turbulência emocional, revelando um segredo que o tempo não havia apagado. E tudo começou com um segredo e um desaparecimento. Savannah Mitchell caminhava pelas ruas chuvosas de Nova York, com o coração disparado. A chuva fina caía sobre seu rosto, mas ela não sentia nada. Sua mente estava consumida por um único pensamento: proteger seus filhos a todo custo. Ela segurava uma bolsa com seus pertences mais essenciais e um pequeno caderno onde havia escrito o nome do filho que esperava. Cada passo a aproximava do desconhecido, mas cada passo também a fazia tremer de medo. Ela havia se precavido para preparar tudo. Uma carta para Ethan Harper, seu chefe e amor secreto, fora entregue em seu escritório. Uma carta que não era uma despedida raivosa nem uma acusação, mas uma simples palavra: perdoe-me. Ela sabia que ele não entenderia, que ficaria chocado e talvez magoado, mas Savannah não tinha escolha. A carreira de Ethan, a segurança deles e, acima de tudo, o futuro de seus filhos estavam em jogo. No aeroporto, ela observou a multidão ao seu redor. As pessoas riam, falavam ao telefone, corriam para pegar seus voos, e ela se sentia completamente sozinha. Savannah pensou em Ethan. Lembrou-se da primeira vez que ele sorriu para ela, do jeito como ele a olhava nas reuniões e da tensão que ela nunca ousara quebrar. Ela desejou ter ficado, contado a verdade a ele, compartilhado esse milagre inesperado, mas a realidade era cruel demais. Após um voo interminável, Savannah chegou a Chicago. Ela tinha um plano. Uma amiga de confiança, Monica Reynolds, concordaria em ajudá-la a criar os filhos até que ela encontrasse forças para retomar o controle de sua vida. Lá, em um apartamento pequeno e modesto, longe dos arranha-céus e das luzes brilhantes de Nova York, Savannah finalmente pôde respirar. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Ela acabará de se tornar mãe, sozinha e isolada, e o mundo que conhecia, aquele com Ethan Harper, agora parecia pertencer a outra vida. Uma vida onde cada sorriso, cada sucesso, cada momento seria marcado pela ausência silenciosa daquele a quem amava. E no fundo, uma certeza permanecia: um dia, Ethan saberia. Savannah Mitchell, agora conhecida como Savannah Carter, encontrou refúgio em Chicago. Seu modesto apartamento no 3º andar de um prédio antigo finalmente lhe oferecia um pouco de paz e sossego, longe de olhares curiosos e julgamentos. Todas as manhãs, ela se levantava antes do amanhecer, preparava o café da manhã e se certificava de que seus filhos, Liam e ela, estivessem alimentados, vestidos e prontos para a escola. Essas duas crianças eram seu mundo inteiro, seu segredo mais precioso. Os dias eram longos e exaustivos, mas Savannah aprenderá a ser resiliente. Ela trabalhava como assistente em uma pequena empresa local, menos prestigiosa que a de Ethan, mas suficiente para sustentá-los. Apesar do cansaço, ela observava seus filhos crescerem com orgulho. Liam, de 7 anos, já era curioso e protetor com sua irmã de 5 anos. Savannah frequentemente sorria enquanto os observava brincar na pequena sala de estar, suas risadas iluminando um espaço que, de outra forma, pareceria apertado e silencioso demais. Mas todas as noites, quando se sentava sozinha, a nostalgia a invadia.
Ela pensava em Ethan em Nova York, na vida que deixará para trás. Perguntava-se se ele algum dia percebera sua partida. Se tentará encontrá-la. Se sentirá sua ausência como um vazio em sua vida tão organizada. Esses pensamentos a atormentavam, mas ela não se arrependia da decisão. Seus filhos eram sua prioridade, e ela não queria que o pai deles, aquele por quem ainda nutria um amor secreto, se tornasse um obstáculo ou um perigo em suas vidas. Savannah sabia que esse segredo, essa vida oculta, não poderia durar para sempre. Cada sorriso inocente de Liam e ela era um lembrete de que o amor pode sobreviver até mesmo nas sombras. Contudo, ela não sabia que o destino tinha seus próprios planos. Um dia, sem que ela soubesse, Ethan Harper veria seus filhos novamente, e aquele momento destruiria tudo o que ela pensava ter construído. Por horas, Savannah saboreava cada momento de relativa paz, cada risada, cada abraço ao entardecer. Ela havia escolhido o anonimato, a discrição e o silêncio. Mas no fundo, uma pergunta persistia: por quanto tempo ela conseguiria esconder a verdade antes que o passado a alcançasse? 7 anos se passaram desde o desaparecimento de Savannah. Ethan Harper jamais a esquecera. Cada decisão que tomava, cada sucesso ou fracasso em seus negócios, carregava a sombra da perda. Mas a vida, implacável e imprevisível, decidirá lembrá-lo do que deixará para trás. Numa sexta-feira à tarde, Ethan estava em Chicago para uma importante reunião de negócios. Ele não tinha planos de ver Savannah novamente, ou pelo menos era o que pensava. Depois da reunião, ele caminhava por um parque para relaxar quando seus olhos cruzaram com os de um menino que brincava perto da fonte. O menino tinha os olhos de Ethan, o mesmo olhar penetrante e curioso, e uma semelhança impressionante com uma mulher por quem ele nunca deixará de amar. Ao lado dele estava uma menininha, rindo de coração, com um sorriso que o fez lembrar de Savannah. Ethan sentiu o coração afundar. Aproximou-se lentamente, incapaz de desviar o olhar das crianças. Olá, você está em Chicago? Perguntou Ethan, tentando disfarçar o nervosismo. A garotinha, ela, olhou para ele por um instante, cautelosa, mas curiosa. Sim, senhor, respondeu timidamente. Liam, por sua vez, parecia analisar o homem à sua frente como se soubesse algo que Ethan desconhecia. Savannah, que observara a cena de longe, sentiu o pânico crescer. Ela não esperava que Ethan estivesse em Chicago, muito menos que ele encontrasse seus filhos por acaso. Anos de silêncio e proteção pareciam prestes a desmoronar em um instante. Ethan, ofegante, respirou fundo. Liam, ela, murmurou como se quisesse ter certeza de que não havia sonhado. As crianças se entreolharam, e então Liam tomou uma decisão ousada. Você é nosso pai? Perguntou ele inocentemente. Savannah sentiu o coração disparar. Este era o momento que ela temia há 7 anos. Os segredos, os sacrifícios e a dor finalmente estavam prestes a vir à tona. Ethan Harper, o CEO que ela um dia amou e abandonou para proteger os filhos, acabará de descobrir Liam e ela. E o que se seguiria destruiria a vida de todos eles. Savannah respirou fundo. As crianças estavam lá, inocentes e confiantes, mas atrás delas estava Ethan Harper, o homem que ela amara e a quem deixará para proteger. Todas as emoções que ela reprimira por 7 anos explodiram de uma vez. Medo, culpa e um amor que permanecia intacto. Ethan, ela murmurou com a voz trêmula. As palavras pareciam ao mesmo tempo simples e impossíveis. Como ela poderia explicar 7 anos de silêncio, proteção e sacrifício? Ethan aproximou-se lentamente, o rosto marcado por surpresa e emoção. Savannah, por que? Perguntou com a voz embargada. As perguntas eram legítimas, mas ele já sabia parte da resposta ao ver Liam e ela. O choque de ver seus filhos, cuja existência desconhecia, despertou nele uma dor agridoce. Liam caminhou timidamente em sua direção. Há muito tempo que queria te conhecer, disse ingenuamente, alheio às complexas emoções que o envolviam. Ela apertou a mão da mãe, buscando conforto naquele momento delicado. Savannah finalmente explicou a verdade, com lágrimas escorrendo pelo rosto, como havia escondido a gravidez, como havia desaparecido para protegê-los. Como cada dia longe de Ethan tinha sido um sacrifício silencioso. Ethan ouviu em silêncio, com os olhos marejados de emoções. A raiva e o ressentimento gradualmente deram lugar à compreensão e ao amor. Savannah? Ele murmurou finalmente, as palavras carregadas de 7 anos de arrependimento. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter estado lá. Eles permaneceram em silêncio por um longo momento, absortos pela presença das crianças, pelo peso dos anos e pela beleza de uma segunda chance. Ethan ajoelhou-se, tomou Liam e ela nos braços e sentiu a certeza. Eles eram parte dele, e nada jamais poderia mudar isso.
Savannah, com o coração em paz, mas ainda frágil, sorriu. Ela temera esse momento por 7 anos, mas finalmente entenderá que a verdade, mesmo dolorosa, podia curar e unir as pessoas. Ethan pegou sua mão. Vamos recomeçar, juntos. E naquele parque de Chicago, sob um céu claro após a chuva, uma família separada pelo tempo se reencontrou. Anos de silêncio, medo e sacrifício se transformaram em um novo começo. Savannah havia escondido a gravidez para proteger os filhos, mas a vida encontrou um jeito de reuni-los. O CEO ficou chocado, mas seu coração reencontrou o que havia perdido: amor, família e uma segunda chance para a felicidade.